Imagina acordar sem memória nenhuma das últimas 2 semanas, se deparando com uma mensagem que apenas você mesmo poderia ter enviado, dizendo: por favor, acredite em si e morra. Esse foi o quebra-cabeça que o Dr. Vegapunk viu e, após cumprir o que o arquiteto da sua própria morte, ele mesmo, queria, nós finalmente entendemos o quão longe vai a sua genialidade. Entre as maquinações e planos em níveis que somente um gênio que nem o Oda realmente conseguiria entender, vidas humanas e sentimentos adicionam um elemento explosivo a uma fórmula química criada à perfeição. Sanji foi ordenado por seu capitão a proteger o homem mais inteligente do mundo a todo custo. Mas, caso ele tivesse tido sucesso, o mundo inteiro afundaria ainda mais em escuridão. Sem lembrar do verdadeiro motivo, Vegapunk, abrindo mão do apego emocional, do instinto de sobrevivência, da autopreservação, diz ao cozinheiro que acha que alguma coisa importante vai acontecer caso ele morra. A batalha contra Jay Garcia, o golpe venenoso do demoníaco Uchione, o laser de Kizaru, a tentativa desesperada do cozinheiro de levar o doutor para a segurança. Como um cientista, Vegapunk provavelmente entende melhor que ninguém que é impossível controlar o caos do universo. As coisas acontecem, imprevisíveis, aleatórias, sem motivo, moral ou justiça por trás. Perante fracassos, injustiças, crueldades infinitas e dor, aquele que amaldiçoa os elementos é apenas um tolo, pois a natureza não conhece bem ou mal. O universo simplesmente é. Mas ele não é um homem qualquer. Com o maior cérebro de todos os tempos, ele foi capaz de enganar a si mesmo e controlar os resultados o suficiente para fazer o que Ohara não pôde. O Requiem de Vegapunk é um estrondoso badalar que reverberou por todo mundo e renovou a corrida pelo One Piece. Ah, e sobre esse tesouro? Sanji sabe que mesmo desolado pela morte do doutor, suas palavras ficaram para sempre na sua memória. Ele vai poder voltar para sua tripulação e contar carinhosamente que o homem mais inteligente de todos queria que os Chapéus de Palha encontrassem One Piece. Em One Piece sabemos que os pais são parte vital da história. Aos poucos, vemos semelhanças entre pais e filhos de maneiras que nunca imaginaríamos. Mas às vezes isso pode assustar. Sabia que se seu pai for calvo, você tem uma chance 2,5 vezes maior de também seguir por esse caminho? É como o ditado diz, tal pai, tal filho. Mas não precisa ser assim. A Manual chegou para mudar o curso do seu destino. Com tratamentos prescritos por médicos, acompanhamento clínico sem custo adicional e de forma ilimitada. Muita gente acredita que a calvície é um caminho sem volta. Às vezes você pode olhar pro sofá, ver o seu coroa lá, já com aquelas entradas, e bate aquele sentimento de, aquele ali é o meu futuro. Mas isso simplesmente não é verdade, ou não precisa ser. A Manual vai te ajudar e eu vou te explicar exatamente como. Você preenche um questionário sobre a sua saúde capilar e os dados são analisados por um médico que então prescreve um tratamento personalizado, claro, apenas com farmácias de manipulação autorizadas pela Anvisa. A partir daí, você tem um canal de comunicação constante e ilimitado com profissionais para tirarem dúvidas e auxiliar no seu tratamento. E se está achando que é bom demais para ser verdade? Olha esses resultados reais. Mas lembrando que o tratamento é contínuo e os resultados costumam ser mais visíveis a partir do 4º mês. Vale muito a pena, mas você quer mais vantagem? O frete é grátis, a entrega é discreta e somente aqui com o Chapéu de Palha, usando o cupom CHAPÉU, você tem 40% de desconto no seu primeiro pedido. Mas é por tempo limitado, então já corre, clica no link na descrição e vem, porque seja pai ou seja filho, o autocuidado masculino é para todos. Eu sou o Derek e, na moral, esse capítulo foi hype. Enredo do Death Note, Haki do Joy Boy, tal qual do Shanks. Quem fez vídeo sobre isso um tempinho atrás? Então, galera, canal Chapéu de Palha, a gente não tá pra brincadeira. Deixa o like, se inscreve. É cravada atrás de cravada, pode confiar. Ultra confirmado, o governo mundial tem uma arma ancestral, Uranus, né, por processo de eliminação, a gente vai falar mais um pouquinho disso. E será que One Piece tá numa ilha do céu? Então é isso, galera. Deixa o like, se inscreve. Alanzito, chama a vinheta. O título do capítulo é uma referência às 2 semanas de amnésia autoimposta pelo Vegapunk, mas também parece ser um trocadilho com um século perdido.
como se todo mundo tivesse tido a sua memória apagada, porém por outros motivos. Na história de capa, o Denjiro pune as crianças comendo o Oden com nossa cosplayer de Oden favorita. Fofo. Agora, abrindo o capítulo, todo mundo desmaiado, se babando, acabado. Esse é o resultado do Haki das Eras, o poderosíssimo Haki de Joy Boy, guardado no nó de Emeth. Falando em nível de poder, esse Haki certamente desmaiou os personagens de nível mais alto. O simples fato de ter funcionado contra vice-almirantes da Marinha já é uma prova do quão absurdo ele realmente é. Mas a gente sabe que o maior efeito com certeza foi expurgar os Gorosei de Egghead. Provavelmente uma maneira do Haki do Joy Boy ter batido a conexão demoníaca entre Mu e seus lacaios. Do navio dos gigantes, Luffy agradece a ajuda do Emeth, mas de um jeitinho bem melancólico, porque nós vemos que não tem mais nem movimento e nem vida lá. O robô gigante deu tudo de si, tornando as palavras de Joy Boy realidade e salvando uma pessoa muito importante, simplesmente Monkey D. Luffy. Dory e Brog não conseguem mais sentir os Gorosei, o resultado direto da onda insana de Haki que vimos no último capítulo. Mas aí eles falam algo bem interessante. Esse Haki do Rei talvez seja mais forte até que o Haki do Ruivo. Isso é algo hiper interessante. A gente sabe que o Haki do Shanks é provavelmente o mais forte da obra atualmente. E quando falamos em Haki do Rei, sempre existiu uma questão sobre qual seria o ápice desse poder. Sem levar em conta o revestimento que o Luffy usa contra o Kaido, pensando no Haki Aura mesmo. Bom, para se aprofundar nisso, a gente fez um vídeo que, em resumo, fala sobre como o Haki do Joy Boy se equipara justamente com a técnica da Aura que o Shanks usou contra o Aramaki no fim de Wano. Uma maneira do Oda ir escalonando o poder. Ele introduz de maneira mais rudimentar e depois ele sofistica. Geralmente, esse é o padrão de como o Oda aumenta a escala de nível de poder na obra. Foi assim com Fruta, foi assim com o Haki, foi assim com outras habilidades também. E se você assistiu vídeos aqui do canal, você já estava ligado, porque aparentemente o Dory confirmou que o Shanks pode amplificar sua aura de maneira equivalente ao que o Joy Boy colocou no nó do Emeth, o que é simplesmente insano e hypa ainda mais o Ruivo. Depois nós vemos um belo quadro do navio dos gigantes e do Sunny navegando lado a lado em direção ao Elbaf. Com toda a insanidade de Egghead, os Gorosei, o Buster Call, o Vegapunk, Catarina Devon e Van Algor, Kizaru e o resto da marinha, dá até aquela sensação de ufa, finalmente, só bora pro Elbaf. A gente vê a Bonnie exausta dormindo em cima do Kuma, uma cena fofa entre pai e filha. Zoro relaxando depois de ter tido um saldo de arco meio... foi legal, foi bacana, mas eu repito, eu acho que o Zoro merecia mais em Egghead, especialmente contra os Gorosei. Mas tenho a sensação de que por agora o Oda tá guardando essa aí pro futuro. E falando em futuro, o Sop emocionado reencontrando Dory e Brog, acenando do Sunny, super empolgado, é muito legal de ver. Fazem mais de 1000 capítulos desde Little Garden. E naquela época o Sop era só um menino, sonhando em um dia ser alguém. E os gigantes, os bravos guerreiros do mar, certamente moldaram seu sonho e a sua vida. O deram um propósito mais claro no meio dos monstros da sua tripulação. Agora em Elbaf, talvez ele fique frente a frente com o seu verdadeiro propósito. É muito comédia também ver o Luffy modo uvinha passa, modo pó da rabiola, no colo da Nami. Inclusive, curiosidade, Lunami começa com a partícula luna igual a palavra lunático, que é só uma curiosidade aqui do japonês e do português. No meio da comemoração, guardado no cantinho da página, Sanji observa o corpo estirado de Vegapunk, se questionando se tudo foi uma espécie de pegadinha. Tentando entender, o cozinheiro nos joga para um flashback de 2 semanas no passado. Dentro da cronologia do mangá, a essa altura os Chapéus de Palha ainda estavam em Wano se preparando para a grande batalha contra o Kaido. Estudando a planta de energia e a Mother Flame, Shaka consegue cruzar alguns dados e notar que estavam mexendo com as medições propositalmente. Esse movimento foi feito de maneira tão meticulosa que somente a pessoa mais inteligente do mundo seria capaz disso. Em choque, o Stella percebe que só um Vegapunk poderia ter cometido essa traição. Naquele momento, apenas Shaka e Pitágoras tinham álibis perfeitos, ou seja, seria impossível que eles fossem os culpados, sobrando Edson, York e Lilith, que ironicamente por ser baseada na maldade de Vegapunk, se torna a principal suspeita. Durante aquela semana, eles acabam investigando, até que Pitágoras descobre que realmente a culpada é a York.
Todo o arco do traidor, aquele momento meio Among Us, que estamos acompanhando agora no anime, que durou alguns capítulos no início da saga, trouxe muitos questionamentos da comunidade, em especial relativo ao funcionamento da sincronização de informações no Punk Records. Se todos os satélites e o Stella compartilhavam tudo o que sabiam através dessa nuvem, como o Vegapunk conseguiu ficar surpreso pela traição da York lá no fim do capítulo 1078? Com uma investigação também meticulosa durante essa semana, Pitágoras descobriu que a York estava sincronizando memórias falsas enquanto agia por trás das cenas. Aparentemente, ela conseguiu roubar uma parte da Mother Flame e enviar diretamente aos Gorosei através de uma das bestas robóticas que protegem a Egghead. Além disso, eles descobriram que a comunicação entre York e o governo mundial se manteve secreta graças ao inteligente uso de um raro Dendemushi branco, usado para criptografar e manter secreta qualquer conversa, evitando até a interferência dos Dendemushi negros, usado para interceptar comunicações. Uma curiosidade é que a primeira vez que vimos esse tipo ser usado foi no capítulo 593, quando Dragon se comunica com Ivankov. Mas ele foi citado mais recentemente, justamente relacionado ao uso da Mother Flame. E Mu consegue interceptar a comunicação de Sabo e os revolucionários no capítulo 1060, porque o Imperador das Chamas não consegue usar um Dendemushi branco naquela emergência. E aí, fazendo uma maracutaia científica, eles conseguem reconstituir o que foi falado entre York e Gorosei, descobrindo que ela simplesmente explanou o que o Stella estava pesquisando o século perdido. Isso explica então a aparição de diversos agentes da Cipherpol em Egghead nos últimos dias. 6 dias atrás, justamente quando Sabo é interceptado, Imu destrói o reino de Lulusia, usando o fragmento da Mother Flame enviado pela York, o que confirma as suspeitas do Stella e o faz agir rapidamente. Com o peso das milhares de vidas destruídas graças à sua invenção, Vegapunk consegue entender a gravidade do que aconteceu. E no fim, ele se culpa. E de fato, racionalmente, a culpa é dele. Um cientista que, por mais bem intencionado que fosse, viveu rodeado de exemplos de pessoas mais corajosas, mais altruístas, mas também que pagaram o preço por enfrentar aqueles que eram a sua maior proteção, o governo mundial. Ele sabia que estava aliado aos vilões, ou no mínimo pessoas muito suspeitas, mas acreditava que conseguiria equilibrar a relação com a sua genialidade e ajudar mais pessoas a longo prazo com o financiamento infinito que receberia. Mas será que isso realmente era sobre ajudar pessoas ou sobre sua ganância por conhecimento, por sabedoria, por descobertas inimagináveis? Talvez realmente, no final das contas, a York tenha guiado mais a vida do Vegapunk do que ele tivesse imaginado. Depois de Ohara, depois de Clover, depois de Dragon. Tudo bem. Ele não poderia fazer nada para impedir a máquina do governo mundial de triturar quem viesse em seu caminho. Mas ver ele sentado, falando em voz alta como a culpa é sua, como é irônico a personificação da própria ganância ter sido responsável pelo extermínio de todo um reino. Calculando todas as possibilidades, Vegapunk percebe que as ações de York já não têm mais volta. Ele e os outros satélites seriam caçados mais cedo ou mais tarde. Mas estar no centro tecnológico do mundo de One Piece tem as suas vantagens, e foi nesse dia que Vegapunk decidiu usar suas vozes para fazer o vlog mais importante da história da humanidade. Dá pra ver que o cientista fica se tremendo quando pensa no governo mundial, né? Ele tá com medo de morrer. Mas na hora do vamos ver, ele se mantém firme e diz que, se for pra ir, ele vai vender muito caro a sua vida. Eu achei interessante demais como Oda também deixou em aberto o que significa morrer para um Vegapunk. Talvez seja uma brecha para o legado do cientista viver através da Lilith, que aparentemente é a única satélite que sobreviveu e não foi trabalhar para o Jay Garcia. Eriam também esse questionamento filosófico entre clones e criador, perante o cérebro original que fica armazenado no Punk Records. Um quadro que pode passar batido para muitos, mas que, se você olhar com carinho, é espetacular. Outra coisa bacana é a preocupação com salvar a tecnologia de criação de nuvens. No capítulo 240, lá em Skypiea, explicam para os Chapéus de Palha como a molécula Pyroblowing entra em contato com o ar e a água e acaba formando nuvens. Deve ser através desse mesmo processo que a tecnologia do Vegapunk funciona. E falando nele, nos deparamos com uma cena tensa que acontece na semana que leva à chegada dos Chapéus de Palha a Egghead. A essa altura, o Stella já estava preparando o Emeth para ser o centro de transmissão que ele gravou para todo mundo,
revelando o que sabe sobre o século perdido, o reino antigo, Joy Boy, o uso das armas ancestrais, 200 metros no fundo do oceano e tudo mais. Mas York, a traidora, vai lá dar uma incerta, gerando uma conversa tensa, falsa e triste para o Stella. É engraçado se deparar com a sua ganância e não poder fazer nada sobre ela, porque o dano já tá feito. Parece até a vida. Indo passo a passo, acompanhamos Stella, Shaka e Pitágoras fazendo a gravação de dentro do Emeth. É legal ver o início da mensagem por outro ângulo, né? Como se fosse um making off, só que via flashback. Como garantia do sucesso absoluto, Vegapunk sincroniza o início das mensagens ao momento que seu coração parasse, além de apagar as memórias das últimas 2 semanas para garantir a vitória absoluta. Só um leve adendo. Isso é o plot de Death Note, não é? Quem viu aí Death Note, comenta quantos por cento parece. Mais que 80% é plágio, alô Oda! Agora, brincadeiras à parte, tematicamente faz todo o sentido. Enquanto Vegapunk se deita com o aparelho de amnésia e começa a descrever todos os traumas e choques que as suas versões do futuro passarão novamente, dá pra entender que é algo que uma pessoa normal nunca faria. É emocionalmente assustador. O medo de se machucar tanto, o medo de não saber, o medo de perder o controle. Mas, no fim das contas, o Vegapunk se mostra racional e corajoso. Mesmo sabendo de todas as circunstâncias absurdas do seu fim, ele sabe que é o único caminho para retribuir à humanidade por tudo que ele viveu. Com o apagar das luzes e das suas memórias, a vitória tá garantida. Hype esse quadro, hein? Depois disso, o Stella acorda com uma carta explicando de maneira bem rudimentar o que tá rolando. Eu posso estar maluco, mas na mensagem que o Vegapunk do passado deixa, ele fala sobre como o governo mundial descobre sobre a pesquisa, sobre como tá tudo certo e eles já tomaram as precauções necessárias. Mas parte disso é só ter fé nele mesmo e morrer. Tá, isso meio que foi perfeito, né? Tipo, eu acho idiota deixar uma carta sem os detalhes pra trás, mas isso é tão tipicamente Vegapunk, né? Uma maneira insana de se contar as coisas, mas sendo o próprio recipiente da mensagem ele mesmo, a gente não tem como julgar. É como ele se entende, é como ele se comunica e é como ele sabia que as coisas iam dar certo e, de fato, acabou dando certo. Mas o Oda gênio, né? Ele sempre deixa uma margem esperta pro futuro. Dessa vez, tem a última coisa que ele fala pra si, mas que o leitor nunca descobre o que é. De fato, pode ser só o timing de comédia, mesmo porque no próximo quadro temos um breve react de todas as loucuras que aconteceram em Egghead nos últimos 2 dias. Chegaram o Chapéu de Palha, chegaram do Rob Lute, CP0, Buster Call, chamando Kizaru, Jay Garcia aparecendo, é Gorosei, é demônio. Foi uma insanidade. Mas de fato, essa frase nunca se resolve e talvez, quem sabe, 50, 100, 200 capítulos no futuro a gente descobre o que era. Depois, avançamos mais um pouco na cronologia e chegamos na interação entre Sanji e Vegapunk. E só para colocar em perspectiva, de certa maneira, o Sanji é conectado sim ao cientista, porque ele é simplesmente filho do Judge, que foi colega de trabalho do Vegapunk por muitos e muitos anos no grupo Mads. Então, vamos falar a verdade, o Sanji é tipo um sobrinho do Vegapunk, né? Quase um sobrinho de consideração. Bom, escapando da Labo Face, as ações do doutor começam a fazer muito mais sentido. Por mais dolorosa e cruel tenha sido a sua morte, ele entende que é uma consequência necessária para o futuro do mundo. Eu acredito que se ele realmente quisesse, ele conseguiria escapar com o Chapéu de Palha. Mas àquela altura simplesmente não seria possível. Também dá pra notar que o Sanji nunca concorda com o Vegapunk. Ele simplesmente fala que não vai dar pra simplesmente olhar e deixar ele morrer. E de fato, o Sanji tenta até o último segundo proteger e depois salvar o Vegapunk. Mas, como certas coisas na vida, simplesmente não era pra ser. E aí, de maneira super marcante, o Oda faz a transição do passado para o presente. Vegapunk vira para o Sanji e confessa: sabe, sobre o One Piece, eu quero que sejam vocês que o encontrem. Com essa despedida, observamos o último quadro em celebração, com os piratas gigantes erguendo Sop e Luffy, indo em direção à mítica terra de Elbaf. Kanpai! Todo mundo felizão, Dory, Brog, Oimo, Kashi, os outros gigantes, temos várias canecas do tamanho de containers e caminhões, e ali, né, na mãozinha do Brog, o Luffy magro, miúdo, esturricado, pedindo pra esperarem ele se recuperar pra poder festejar também. Muito bacana. É isso, galera, a Egghead acabou. Mais uma saga que se encerra, nos deixando mais próximos do fim de One Piece.
Expectativas para o BAFF lá no alto. O Lipe lançou um vídeo excelente essa semana, dando vários detalhes sobre o que a gente pode esperar desse arco maravilhoso e tudo que a gente sabe até agora na obra sobre ele. E é um privilégio absurdo estar aqui nessa jornada com vocês. Quero agradecer de novo a todo mundo que assiste os vídeos, que deixa o like, que se inscreve, que fica pros Palhas Secretos, que vira membro em especial. Tantas pessoas importantes e maravilhosas que a gente descobriu através do YouTube, através dessa jornada com One Piece. E relaxa, porque tá rolando. E vai continuar rolando ainda por pelo menos alguns anos. Então, vamos curtir cada momento juntinho. É isso, galera. Eu sou o Derek. Alanzito mandou muito na edição, como sempre. Arigatô, meu chapa. Um beijo, um queijo e valeu. Pode Palha Secreto. Meu Mengão tá duro de assistir. Essa é a verdade. Eu assisto Empatite, o técnico que diz que não é basquete, e me dá um pouco de dor no coração, porque o Flamengo tem jogadores talentosíssimos, mas não tem a identidade. Não tem o sangue rubro-negro, a vontade insana de atacar a todo minuto, de pressionar o adversário num campo de ataque, de fazer ele pagar por ter ousado se opor ao maior de todos os continentes. Não só da América do Sul, de todos os continentes. A gente vai provar isso quando a gente ganhar o Super Mundial em 2025. Mas tudo bem, gente. Estamos ganhando, tá tudo certo. Tomara que a gente seja eliminado na altitude boliviana. É isso, beijo.